Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia, a doutora mamãe, e conforme eu combinei com vocês, hoje a gente vai ter mais um vídeo com assuntos que normalmente caem no Enem e também um assunto que pode ajudar você que está estudando aí para sua prova, que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então vamos lá ver. Olha só, eu sempre tive muita curiosidade em saber a história por trás da ciência, né? Como será que essas pessoas descobriam essas moléculas antigamente? Então, eu estava lendo que em 1869, um bioquímico suíço, que é esse carinha aqui, ó, chamado Friedrich Mischer, estava fazendo experimentos e aí ele viu uma molécula diferente de um precipitado que ele retirou de alguma coisa espiralada lá do núcleo, né? Então a gente já desconfia. Quem fica no núcleo? O cromossomo. Então ele retirou aquilo e conseguiu ver que tinha uma molécula diferente ali. Ele viu que aquilo não era proteína, que aquilo não era lipídio, que aquilo não era carboidrato, mas ele não sabia o que era. Como ele retirou do núcleo, ele deu o nome para ela de nucleína. Depois, com o tempo, quando ele fez mais experimentos e percebeu que aquela molécula se tratava de uma molécula ácida, ele deu o nome de ácidos nucleicos. Então, hoje, né, naquela época lá, eles não sabiam para que servia, né? Lá em 1920 que começaram então a fazer mais experimentos e viram que era formado os ácidos nucleicos que davam origem ao DNA, ao RNA, que tinha pares de bases, mas ainda não tinham muita noção da função dele. Hoje em dia, a gente sabe que o nosso DNA é responsável por armazenar todas as características de um indivíduo. Como que ele armazena essas características do indivíduo, todas elas? Porque a gente sabe que o DNA, ele contém receitas, ele como são várias letras, ele tem receitas para fazer proteínas. E as proteínas é que nos propicia, é que nos fornece forma e função ao nosso corpo. Então, no DNA, a gente sabe que está armazenado todas as características que nós vamos ter. Sejam essas características físicas ou alguma doença, alguma coisa que tiver, vai vir armazenada aí no nosso DNA. Os ácidos nucleicos, eles são moléculas muito grandes. O DNA maior ainda que o RNA. E os ácidos nucleicos, eles são formados por subunidades chamadas de nucleotídeos. Então, quando você tem vários nucleotídeos, você tem a origem ao ácido nucleico. E o que seria esse nucleotídeo? Cada nucleotídeo é formado por um açúcar, tá ali em laranja, um fosfato e uma base nitrogenada. E aí, temos um nucleotídeo. Então, você vai ter ali um açúcar. No caso do DNA, esse açúcar vai chamar desoxirribose. No caso do RNA, vai chamar ribose. Você tem um grupo fosfato e você tem uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é aquelas que vão se repetindo inúmeras vezes, dando origem, então, à receita na qual fará as proteínas do nosso corpo. Quem são essas bases nitrogenadas? Posto que todo mundo já lembra esses nomezinhos, né? Tá aqui, ó. Adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Essas moléculas, essas bases nitrogenadas, elas não se combinam de maneira aleatória. A gente sabe que a adenina sempre combina com a timina e a guanina sempre combina com a citosina. Então, existe essa combinação sempre, né? Elas sempre formam esses pares. E aí, ó, a adenina com a timina, elas vão se estabilizar quando elas formam par, realizando duas ligações de hidrogênio. Já a citosina com a guanina, elas necessitam de 3 ligações de hidrogênio. E aí, no RNA, quando a gente forma o RNA, nós não vamos ter a timina. A timina não aparece no RNA, apenas no DNA. E aí a gente substitui ela pela uracila. Então, uracila a gente só acha lá no
do RNA. Aí tem uma regrinha que às vezes muitas pessoas utilizam para ajudar a lembrar quem forma par com quem, que é o seguinte: adenina com timina, A e T, Aguinaldo, Timóteo. Citosina com guanina, guanina com citosina, GC, Gal Costa. Adenina com uracila lá no RNA, André Surak. É uma forma que talvez possa ajudar você a se lembrar. Então, vamos imaginar que essas moléculas fossem uma escada em forma de espiral. Então, olha só, o açúcar, que vai ser a desoxirribose no DNA, seria o corrimão, né? Aqui, ó, o corrimão. Essa parte bege, branca, sei lá o que cor é essa. O corrimão. As bases nitrogenadas combinadas seriam, então, os degraus. E o fosfato seria como se fosse, por exemplo, gente, o cimento que liga o degrau ao corrimão. Então, o fosfato, ele gruda a base nitrogenada ao açúcar, que é aqui o corrimão. Lembra que eu falei que a gente forma o par? Aqui, ó, adenina com timina, tá aqui formada, não tá? Ó, vermelho com azul. Elas se ligam aqui, elas grudam uma na outra através de ligações de hidrogênio. Então, olha só que legal, para você nunca mais esquecer. O corrimão da escada é o açúcar, os degraus são as bases nitrogenadas e essas bases nitrogenadas se ligam ao açúcar com o fosfato e se grudam uma na outra através de ligação de hidrogênio. Então, você vai ter aí vários nucleotídeos, que são essas combinações que eu falei, dando origem ao nosso ácido nucleico, que é o DNA ou RNA. Como eu falei com vocês, eu gosto de saber a história da ciência, né? Será como que eles descobriram que foi assim? A gente tem o famoso modelo, que é chamado de dupla hélice, que foi desenhado, foi descoberto por esses dois pesquisadores aqui, ó, que é o Watson e Crick. Se vocês virem aqui, repararem ali, parece de ferro, é o primeiro modelo de DNA que eles fizeram lá em 1953. Eles estavam trabalhando ali para tentar entender o formato da molécula de DNA e uma foto retirada por essa pesquisadora aqui, chamada Rosalie Franklin, que é essa foto aqui, chamada uma foto de difração de raio-x, foto número 51, ela foi primordial para que esses dois conseguissem, então, entender que o DNA ele era formado dessa forma, como eu falei para vocês no slide anterior, um formato de dupla hélice, onde o açúcar, né, ele faz esse formato helicoidal e as bases nitrogenadas vão se pareando como se fossem degraus de uma escada. Bom, as moléculas do DNA humano, onde que elas se encontram? Elas estão em maior quantidade no nosso núcleo, né, no núcleo das nossas células, e formam, então, os cromossomos. Cada cromossomo, nós, como espécie humana, temos 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo nosso é formado por uma molécula de DNA que fica espiralada, né, enrolada em proteínas chamadas histonas. Então, à medida que a gente vai querendo ler o que está escrito nesse DNA, que a gente precisa pegar a receita que está ali, aquele DNA é desenrolado, e então é feita a leitura da receita, né? Quais as letras que estão aparecendo ali? AT, GC, para então dar origem às proteínas. Todas as vezes que as nossas células fazem mitose, que é aquela duplicação, que as células precisam aumentar de tamanho e se dividir para o nosso crescimento, para a regeneração do nosso corpo, o DNA também tem que fazer um tipo de duplicação, né? O DNA, ele se duplica e ele vai fazer isso com auxílio de várias enzimas. A enzima, por exemplo, chamada DNA polimerase, ela é muito importante nesse processo. Então, como que acontece a duplicação do DNA? A gente primeiro corta, né, as ligações de hidrogênio que faz a ligação das duas bases nitrogenadas, separando duas fitas, ó. E aí, com a ajuda da DNA polimerase, vai sendo feitas novas
moléculas de DNA. Então, ó, tá aqui, ó, elas estavam juntas. Essa parte aqui de baixo vai dar origem a outra fita aqui, outra molécula, e aquela parte de cima vai dar origem a outra. E aí a gente chama essa duplicação de semi-conservativa. Por quê? As novas moléculas de DNA, todas as duas que forem formadas, vão conter aqui uma parte que era antiga, que é essa parte azul. E aí, por isso que a gente fala que ela conservou uma parte, é semi-conservativa, porque vai ter uma fita nova e uma que era antiga. Como eu falei, o DNA ele é responsável por determinar a síntese de proteína, ele carrega todas as informações do nosso corpo. Isso, dessa determinação da síntese, só é possível porque ele produz uma molécula que a gente chama de RNA. Olha só, o DNA, ele é muito grande, ele é muito longo, tem muitas informações e ele está lá dentro do núcleo. Então, não teria como, por exemplo, o DNA sair de dentro do núcleo e ir lá para o citoplasma para conseguir fazer uma síntese de proteína. Então, qual foi o jeito que se arrumou para acontecer isso? A gente copia a receita dessa proteína, formando uma molécula que eu chamo de RNA mensageiro. Então, a fita de DNA que está ali, ela se abre e aí a gente copia o RNA copia a receita que está ali e vai lá para o citoplasma para fazer o quê? Uma proteína. Então, o DNA é quem determina a coleção de proteínas que a gente tem. E aí, dessa maneira, influencia em todas as características que nós temos. A gente chama de código genético a sequência de bilhões de pares de base que tem receitas de proteínas de tudo enquanto é tipo que vai formar o nosso corpo. Então, a parte que está aqui no DNA, que vai determinar certas características, a gente chama de gene. Então, você às vezes já ouviu falar assim, eu tenho gene, ele possui gene para ser alto, para crescer muito. Então, esse pedaço aqui, por exemplo, do seu DNA, tem um gene ali onde contém a receita de produzir grandes quantidades de hormônio de crescimento. Então, o RNA é feito a partir desse pedaço do DNA onde tem a receita do hormônio de crescimento, vai lá para o citoplasma, onde acontece, então, a síntese de proteína. Bom, como eu falei, o DNA ele não consegue sair do núcleo, né? Ele não pode sair do núcleo para ir lá para o citoplasma para fazer a proteína. Então, é feito um processo que a gente chama de transcrição. A transcrição, pessoal, é a cópia do DNA em RNA. É como se eu pegasse um livro de receita de alguém e copiasse aquela receita para mim. Então, o DNA, ele vai fazer igual na hora da duplicação. Ele se abre, igual vocês estão vendo aqui, ó. Ele se abre e aí é feita, então, uma nova fita de RNA. A fita de RNA, ao contrário do DNA, ela é simples, olha aí, não é dupla. E ao invés de ter timina, ela vai ter quem? A uracila. A adenina que combina com a uracila. Outra diferença do RNA para o DNA é o açúcar. O açúcar, né, o corrimão do DNA chama desoxirribose. O corrimão do RNA chama ribose. Então, nós vamos ter 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é esse que eu acabei de falar para vocês, que é produzido aqui no momento da cópia, né, no momento da transcrição, ele chama RNA mensageiro. Ele que vai levar a mensagem lá para o citoplasma. O RNA transportador é aquele que carrega aminoácidos para formar a proteína. E o RNA ribossômico é aquele que faz parte da fabricação dos ribossomos, que são essas organelas aqui, ó, que auxiliam no processo de síntese proteica. Então, gente, olha só, o dogma central da biologia, que é assim, aqui, a parte que é mais que fecha todos os conceitos, é exatamente essa que a gente acabou de ver, onde a gente tem todas as informações contidas que são importantes para fazer o nosso corpo funcionar e a nossa vida acontecer, está no nosso DNA. O que são essas informações mesmo? São receitas para fazer proteína. Então, ó, o DNA vira RNA mensageiro,
que leva a informação para fazer quem? As proteínas. Então, o DNA fornece instruções para fazer o RNA e o RNA fornece instruções para fazer a proteína. E a proteína faz o quê, gente? Ela dá vida aos nossos genes. Então, aquilo que o gene falou que ia acontecer, que estava descrito ali, a proteína consegue fazer isso, dar vida. Então, esse é o dogma central da biologia. Então, gente, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de ativar o sininho de notificações. Na sexta-feira eu vou postar um outro vídeo com questões, com resolução de questões deste tema também. Espero que você curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!